Charlie Kirk foi baleado e morto. Como você se sente? Feliz. Adeus. Olha, uma reação dessas, assim, a seco, é chocante. E ela já prepara o terreno para o que a gente vai analisar hoje. Então, vamos lá. O assassinato do ativista conservador Charlie Kirk não foi só um crime. Foi um daqueles eventos que escancaram as fraturas de uma sociedade, sabe? Colocou uma nação inteira numa verdadeira encruzilhada. Para a gente entender essa história toda, a nossa análise vai seguir um roteiro bem claro. A gente começa com os fatos do assassinato, depois vamos entender quem era o Charlie Kirk, as reações completamente opostas que surgiram, o debate sobre retórica e violência e, por fim, o que tudo isso realmente significa para os Estados Unidos. Vamos começar pelo que aconteceu naquele 10 de setembro de 2025. E olha, não foi um ataque qualquer feito às escondidas. Foi um assassinato à vista de todos, em plena luz do dia e que foi transmitido para o mundo quase que em tempo real. A cronologia dos fatos mostra a velocidade absurda com que tudo se desenrolou. Em pouco mais de 2 horas, a notícia foi de um tiroteio num campus para a confirmação da morte de uma figura política gigante e pelo próprio presidente. Isso só reforça o quanto a tragédia foi pública e midiática desde o primeiro segundo. E a distância do tiro, ela diz muita coisa. Pensa bem, 183 metros. Isso aqui não foi um ato de violência aleatório, um impulso. Foi um ataque friamente calculado, planejado por um atirador de elite. Um assassinato com precisão quase militar. E aqui a gente tem as primeiras pistas sobre a ideologia por trás do ataque. As mensagens deixadas nos cartuchos, segundo os investigadores, não deixam dúvida. Elas enquadram o assassinato não só como um ato político, mas como uma execução com uma justificativa ideológica bem explícita. Mas afinal, quem era o homem no centro disso tudo? Para a gente entender o tamanho do impacto da morte dele, a gente precisa olhar para as duas versões de Charlie Kirk que existiam por aí, porque para uns ele era um herói e para outros um verdadeiro vilão. Essa dualidade impressionante, para dizer o mínimo. De um lado, ele era visto como um pioneiro que construiu um movimento nacional do zero, um aliado do Trump que, diziam, defendia o diálogo. E do outro, ele era descrito com palavras pesadíssimas, como um misógino, uma pessoa nojenta que espalhava ódio. As duas narrativas existiam ao mesmo tempo e se chocaram de forma brutal depois da morte dele. 18, apenas 18 anos. Essa era a idade do Charlie Kirk quando ele cofundou a Turning Point USA lá em 2012. E isso é fundamental para a gente entender a ascensão dele. Ele não era só um comentarista, ele era um organizador que começou muito jovem a construir uma infraestrutura política que batia de frente com a dos partidos tradicionais. Agora, vamos ver como a nação reagiu. Porque esse evento virou uma espécie de teste de Rorschach para os Estados Unidos, sabe? A resposta não foi nem um pouco unificada. Foi uma mistura chocante de luto profundo, comemoração aberta e uma busca imediata por culpados. Para os aliados e seguidores dele, a perda foi gigantesca. Essa fala da Megyn Kelly resume bem o sentimento. A sensação era de que não apenas um homem tinha morrido, mas que um pilar do movimento deles tinha sido derrubado, silenciando uma voz que eles consideravam essencial. E aí, em contraste, mas um contraste gritante mesmo, a gente tem isso aqui. Alguém tinha que fazer isso. E isso não é só uma opinião perdida, sabe? Reflete um sentimento real de que a morte dele era não só justificável, mas necessária. Uma visão que mostra o tamanho do abismo que separa os dois lados. E claro, a politização foi imediata. E não só local, foi internacional. Figuras como o deputado brasileiro Nicolas Ferreira não viram um crime isolado. Para eles, foi o ato de guerra partidária, culpando diretamente a esquerda e usando o assassinato para reforçar narrativas que já existiam. Com essa divisão toda escancarada, a pergunta que não queria calar era: e agora? O que acontece a seguir? A tragédia forçou um debate sobre qual caminho tomar. A resposta seria mais violência ou uma tentativa de, sei lá, encontrar uma saída de emergência? O Jack Posobiec, um colega do Kirk, usou termos militares para descrever a situação. E essa expressão guerra civil assimétrica, ela não é só uma força de expressão, não. Ela sugere que as regras normais da política não valem mais e que atos como assassinatos são uma tática de guerra esperada. E essa encruzilhada ficou muito clara dentro do próprio Partido Republicano. De um lado, o governador de Utah, Spencer Cox, pedindo para pisar no freio, para achar uma rampa de saída e evitar que tudo piorasse. E do outro lado, o presidente Trump, que quando perguntado, jogou a culpa toda na esquerda. Duas visões, dois futuros completamente diferentes.
Pra gente entender de verdade o peso desse momento, a gente precisa dar um passo para trás, sabe? Olhar o quadro geral. Porque o assassinato de Charlie Kirk, por mais chocante que seja, não aconteceu do nada. Ele faz parte de um padrão que vem crescendo e é bem preocupante. Dá uma olhada nessa lista. A gente está falando do ataque a congressistas lá em 2017, do ataque ao Paul Pelosi, das tentativas contra o Trump, até chegar aqui. O que antes era algo impensável na política americana moderna, parece que virou um padrão recorrente. O assassinato de Kirk é só o capítulo mais recente de uma história bem sombria. Então, o ponto central é esse aqui. Analistas de todos os lados estão olhando para esse evento e chamando de ponto de inflexão. Sabe, aquele momento crítico que pode decidir se o país consegue recuar da beira do abismo ou se vai mergulhar de cabeça na violência política como algo normal do dia a dia. E tudo isso nos deixa com a pergunta que fica no ar. Diante de discursos de guerra, de divisões que parecem não ter conserto e de um ciclo de vingança, o que é que, no fim das contas, define o caminho que uma nação vai tomar? A resposta para isso está sendo escrita agora e as consequências são enormes.